Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje as implicações geopolíticas e jurídicas da Operação Lava Jato, deflagrada em março de 2014 pela Força Tarefa, organizada por procuradores do Ministério Público Federal e policiais federais sob comando da Justiça Federal do Paraná. Em junho desse ano, o Ministério Público anunciou uma parceria de cooperação com a autoridade dos Estados Unidos para obter mais informações sobre o esquema de corrupção. O avanço geral das investigações contra o crime organizado, os tratados de cooperação internacional e a possibilidade de rastrear contas nos paraísos fiscais representam notáveis avanços na luta contra a corrupção. Mas quais as implicações desses acordos na política e desenvolvimento interno do país? Para responder essa pergunta e analisar a repercussão das operações Mãos Limpas da Itália e Lava Jato do Brasil, contamos com a participação de André Araújo, que é consultor de empresas, o Luiz Guilherme Decário, que é advogado especialista em processo penal, e de nosso estúdio em Brasília, Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Então, também contamos com a colaboração do jornalista Nelson Lim para selecionar perguntas enviadas pelos internautas. Lembrando que hoje o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já encaminhadas e selecionadas através do nosso site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir esse conceito de cooperação internacional e combate a crimes e as formas como essas cooperações se dão. Eu vou começar lá em Brasília com o delegado Marcos Leôncio Ribeiro. Delegado, como é que se processam essas cooperações aí entre Brasil e outros países contra as organizações criminosas de uma maneira geral? Boa noite, Nassif. Em geral, nós temos que separar a chamada cooperação jurídica, né, e a chamada cooperação policial. A cooperação policial, ela se faz de uma forma mais direta, ela é muito mais pragmática e ela é muito mais objetiva. A cooperação jurídica, essa sim, requer algumas formalidades, alguns requisitos e principalmente é fundada em acordos, em tratados internacionais firmados entre os países signatários e chancelado pelos respectivos poderes legislativos, né? Nós avançamos bastante nessa área. No passado, nós tínhamos um sistema de cooperação internacional extremamente burocrático, né? Quem não se lembra das famosas cartas rogatórias, né? Há uma grande dificuldade no encaminhamento, uma burocracia na tradução, no encaminhamento de documentos, e com o passar do tempo, os países foram se desenvolvendo nessa cooperação e hoje é cada vez mais usual e prático a utilização dos chamados auxílios diretos, onde ministérios públicos de vários países cooperam entre si, órgãos policiais e o próprio Poder Judiciário. Então, nós estamos avançando bastante nessa área e uma das grandes novidades, com certeza, é o chamado auxílio direto. Ô, Decário, só para entender um pouquinho, a cooperação jurídica aí, no caso, para que é? Para uniformizar a tipificação dos crimes, é para isso? A cooperação jurídica, ela implica nas formalidades para a utilização em processos judiciais, Nassif. Então, existem acordos entre aqueles países signatários, onde eles colocam as condições, os requisitos que devem ser preenchidos para que uma determinada ato ou algum documento, ou alguma diligência possa produzir efeitos do ponto de vista jurídico no país destinatário dessa cooperação, né? A cooperação policial não necessariamente ela implica em informações que se formalizem em processo. Vou dar um exemplo, a Interpol, né, da qual o Brasil faz parte, a Polícia Federal ela é integrante, é uma cooperação policial, com troca de informações, né, intercâmbio de informações, de sistemas, de bancos de dados, que não necessariamente impliquem na utilização disso em processos judiciais. Tá firme. André, a gente teve nos anos 90, 80 e 90, a proliferação de paraísos fiscais, de toda aquela parafernália de esquentamento de dinheiro e tudo. Hoje, com essas cooperações, como é que você vê o quadro jurídico internacional e os fluxos de capitais? Essa cooperação, ela vem não crescendo nos últimos 20 anos. E o foco central é a Organização Europeia de Cooperação e Desenvolvimento, que eles fizeram um ranking de paraísos fiscais e combatendo, a ideia do princípio é combater a própria existência desses paraísos fiscais, a OECD. Então, foi se fechando o cerco aos paraísos fiscais no mundo inteiro. Nos paraísos fiscais das Américas já havia esse cerco do Tesouro americano
em relação ao Caribe, por exemplo. O Tesouro Americano monitora todas as transações financeiras no Caribe. Não existe mais nenhum território livre lá, ainda está um pouco livre o Panamá. Então, essa cooperação ela atende aos interesses dos tesouros dos países europeus, que são os mais prejudicados pelos paraísos fiscais. A gente pensa que são os países em emergência, não são. O dinheiro grosso dos paraísos fiscais são de franceses, italianos e alemães, e esses países, para aumentar a sua arrecadação, então estão combinando e praticamente extinguir esses paraísos. Está na fase de extinção, realmente. E já nas Américas isso já estava acontecendo antes, né? Então a cooperação é mais de natureza fiscal, né? Não está se procurando tanto crime nisso, e sim a melhorar a receita fiscal dos países, né? Então, assim, Decaro, como é que você vê esses acordos aí e de que maneira que eles têm sido implementados aí no dia a dia dos processos penais aí? Na verdade, os acordos internacionais, eles são firmados pelo Poder Executivo, né, com o auxílio do Departamento de Cooperação de Ativos, que está em Brasília e pertence ao Ministério da Justiça. E esses acordos, eles, na verdade, são firmados para viabilizar principalmente a questão do auxílio direto, que é uma forma célere de prestar um auxílio, aliás, que é uma forma célere de cooperar entre os países, ao contrário da carta rogatória, que por tramitar pela via da diplomacia, acarreta uma demora que hoje não acontece no auxílio direto. No entanto, é importante que se diga que a cooperação, muito embora ela seja eficaz, ela seja importante no combate à criminalidade transnacional, é importantíssimo que ela também venha acompanhada dos direitos e garantias fundamentais dos afetados por essas medidas. Então, por exemplo, quando o Brasil solicita o bloqueio de um bem que está na Suíça, é imprescindível que o afetado, que o acusado, ele tenha primeiro ciência desse pedido de cooperação e também possa contrariar, rebater esse pedido de cooperação. E isso tem sido tratado, isso tem sido veiculado em tratados internacionais, por exemplo, Brasil-Suíça. No caso do Tratado Brasil-Suíça, um dos motivos para que a cooperação não se efetive é se, porventura, houver indícios de que no Estado requerido, seja ele o Brasil ou, aliás, no Estado requerente, seja ele o Brasil ou seja ele a Suíça, o processo originário, o processo em que a cooperação está se dando, ele não tenha respeitado os direitos e garantias fundamentais. E isso é muito importante, é um avanço. Tá? Então, eu vejo que... Isso aí na Suíça, que você falou? Não, existe um tratado bilateral firmado entre Brasil e Suíça que viabiliza a cooperação internacional entre os dois países. Nesse tratado são delimitadas regras que devem ser observadas no cumprimento da cooperação. E uma dessas regras é tanto o Brasil quanto a Suíça não vai cumprir a cooperação, não vai cumprir o pedido se no Estado requerente no processo não estiverem sendo respeitados os direitos e garantias fundamentais. O direito ao contraditório, por exemplo, julgamento in absentia quando a pessoa não foi citada, dentre outras tantas questões que são importantes e caras à garantia do cidadão. E com os Estados Unidos, como é que funciona? Bom, com os Estados Unidos a questão já é um pouco delicada, porque o auxílio direto, ele, nas formas como estão delineadas no Tratado Internacional, ele não prestigia a paridade de armas, porque apenas o Ministério Público e a autoridade policial e os juízes é quem podem se valer desse instrumento para requerer produção de provas, para requerer quebra de sigilo bancário, fiscal, bloqueio de bens. Se a defesa quiser obter provas, ouvir uma testemunha, por exemplo, nos Estados Unidos, por meio do auxílio direto, ela não pode. E quando for a mão invertida, quando a informação for daqui para lá, lá se observam essas prerrogativas dos direitos constitucionais, não? Sim, na verdade, sim, eles observam, mas tem uma questão. Quando eles não permitem que a defesa se valha do auxílio direto, na verdade, você está tendo uma quebra do princípio da paridade de armas. É importante que tanto a acusação quanto a defesa disponham dos mesmos recursos para poder fazer valer sua pretensão. No caso da acusação, provar o crime e a da defesa, provar sua inocência. O que acontece hoje, na prática, é que, como forma de se
como forma de fazer valer o direito de defesa, a defesa acaba tendo que pedir para o juiz brasileiro fazer essa requisição lá nos Estados Unidos. Então, para as autoridades americanas, é como se o juiz estivesse pedindo, quando na prática é o advogado que está pedindo, é a defesa que está pedindo. Faz diferença na hora de receber as informações? Sim, porque é muito mais rápido por auxílio direto. Tá. Só que o problema é que a defesa, quando ela tem que se valer de um juiz como intermediário, ela nem sempre vai ter... a defesa vai depender de o juiz autorizar isso. Nem sempre isso acontece. Então, quando isso não acontecer, a defesa vai ficar alijada. Ela não vai conseguir produzir uma prova por meio do auxílio direto. Ela vai ter que recorrer ao quê? À carta rogatória, que é um instrumento antigo, lento e que muitas vezes acaba trazendo transtornos inestimáveis para a defesa. Por exemplo, existe no Código de Processo Penal, no artigo 222, uma previsão de que o juiz poderá julgar o processo, sentenciar o feito, mesmo que a carta rogatória não tiver retornado no cumprimento. Então, por exemplo, nesse caso, como a carta rogatória demora mais que o auxílio direto, imagine a seguinte hipótese. O Ministério Público pede por auxílio direto a produção de uma prova. Ela vem e chega rápido. A defesa pede a mesma prova, aliás, pede a oitiva de uma outra testemunha. E demora. Entendi. Aí o juiz vai e julga sem a prova da defesa. Quer dizer, a paridade de armas aí foi completamente abalada. Eu vou botar o delegado Marcos Leôncio. Delegado, essa cooperação internacional, com a FBI inclusive, o que trouxe de ganhos tecnológicos, operacionais para a Polícia Federal? E ela se dá exclusivamente na área de narcotráfico e crimes ou de uma maneira geral para toda sorte de crimes aí? Nassif, na realidade nós podemos dizer que a Polícia Federal ela passou por gerações de leis e de momentos da cooperação internacional. Inicialmente era muito forte a cooperação da Polícia Federal com os órgãos policiais americanos na questão do narcotráfico. Era uma cooperação principalmente com DEA. Boa parte da doutrina policial da Polícia Federal foi inspirada e teve técnicas de investigação que foram, de certa forma, tiveram como fonte um modelo americano. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos a evolução, tivemos novas convenções internacionais, tratados internacionais, como a Convenção de Palermo, que fala de crime organizado, a Convenção de Mérida, que fala da questão da corrupção, e a Polícia Brasileira começou a ter uma cooperação internacional muito mais ampla do que especificamente com os Estados Unidos. Principalmente com a cooperação que nós temos hoje com a Europol, temos a cooperação, inclusive, no continente americano com a Ameripol. Então, o Brasil começou, através da Polícia Federal, a ter várias adjudâncias policiais, tanto no continente americano, europeu, como até mesmo hoje nós temos representações no continente asiático. Então, essa cooperação se ampliou bastante para que a gente saísse daquele primeiro momento do narcotráfico e avançássemos significativamente nas técnicas mais avançadas que existem no mundo em termos de cooperação internacional, com agências do mundo todo, principalmente focado na lavagem de dinheiro e nos chamados crimes transnacionais, e em específico os crimes econômicos financeiros, que dizem, de certa forma, são aqueles crimes que o mundo todo, através de convenções internacionais, se comprometeu, onde quer que ele esteja, ele ser combatido de uma forma global, padrão, uniforme por todos os organismos policiais. O delegado, só para a gente esclarecer aqui uma lenda, ou se é fato, conta-se que na prisão do comendador Arcanjo, no Paraguai, diz que o FBI, através do GPS, tudo, indicou para a Polícia Federal até a sala, o cômodo na casa onde ele estava foragido. É verdade isso? Não, existe muita lenda em relação à presença americana dentro do Brasil. A prisão do comendador Arcanjo ela é até bem mais próxima e já diminuiu bastante a dependência e a cooperação entre Polícia Federal e órgãos policiais. Desde que nos anos de 90 nós começamos com o Promazônia Promotec, que é um programa de financiamento franco-alemão, diminuiu bastante e hoje nós podemos dizer que praticamente a cooperação e a dependência em termos de tecnologia ou de recursos financeiros entre a Polícia Federal brasileira e a americana é muito pequena. Então, hoje nós temos muito mais uma cooperação do ponto de vista técnico, e a realização de nossas atividades hoje não necessitam e não requer
esse tipo de necessidade de intervenção americana. E é bom que se diga que isso não ocorre só no Brasil. Se você for verificar o conjunto dos países da América do Sul, a presença americana, através de seus organismos e suas agências, diminuiu bastante nos últimos anos. André, como é que você vê essa questão dessas cooperações, a maneira também como o FBI se relaciona com o executivo nos Estados Unidos, a maneira como a Polícia Federal se relaciona com o executivo aqui? De certa maneira, tem um equilíbrio nessas ações ou na hora de definir prioridades e influências pode ter um viés aí para um dos lados? Eu acho que o FBI é um modelo de muitas polícias pelo mundo, né? Ela teve um papel fundamental no combate à máfia americana, mas ela politicamente mudou um pouco a forma de relacionamento depois da morte do Hoover. O Hoover era muito politizado, ele era um anticomunista fanático. E esse viés dele interferiu muito na política americana. Por exemplo, na Comissão McCarthy, ele era o braço da Comissão McCarthy para perseguir e investigar pretensos comunistas. E isso causou muita fricção e muito problema político nos Estados Unidos. Então, a partir da morte dele, o FBI se despolitizou, perdeu ideologia e passou a ser um órgão mais técnico, não é? Ele se reporta ao presidente, que nomeia o diretor do FBI, nomeado pelo presidente, mas ele está dentro do Departamento de Justiça. Hoje ele é mais profissional do que ele foi no tempo do Hoover, né? Quando teve muito problema político. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa foi gravado, portanto essas perguntas já foram selecionadas no nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, a internauta Fabiana Horn, de Porto Alegre, ela começa com uma afirmação. A Lava Jato tem sido nefasta para a economia do país e segue com duas perguntas. Como a Operação Lava Jato pode ser controlada e se tem chance disso acontecer ou acabaremos com a Itália após mãos limpas? Opa, vamos começar com... O que você acha? O pepino é seu, Decário. Bom, eu acho que em termos de controlar a Lava Jato, na verdade, isso não tem como fazer isso. Na verdade, a Lava Jato está desenvolvendo as investigações, já várias pessoas foram condenadas, né? Ao que parece, os membros do Ministério Público têm conduzido elas. Enfim, até agora, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu ilegalidade, salvo as prisões das pessoas que já foram liberadas. Enfim, eu vejo que a Lava Jato vai ser uma mudança completa em termos da mentalidade das pessoas que hoje praticam crimes no âmbito da empresa. André, como é que você vê a pergunta aí? Não, eu acho que tem que se levar em conta os dois aspectos. O aspecto operacional você pode dar nota 10. Agora, o aspecto econômico, político, foi muito mal avaliado e isso não terminou e causou grandes danos ao país. Não é só foguete dizer que está tudo maravilhoso. Perdeu-se grandes empresas, vão acabar grandes empresas, vão acabar programas importantes de infraestrutura. Isso tem que ser posto no débito, não tem só crédito. Isso não foi nunca bem avaliado por ninguém. Isso uns acham de um jeito ou de outro, mas existe um grande passivo também. Empresários importantes que são produtores, que têm carreiras extraordinárias no país, foram destruídos como ser humano, como pessoa física e como empresários. Então, vão fazer falta para o país. Agora, não tem... É como você operar um câncer. Você pode operar de uma forma que você mantenha o organismo vivo e funcionando, ou pode tirar o câncer e o cara ficar inútil. Teria uma forma de ter feito isso, na sua opinião, menos parafatosa, menos como cruzada e mais como processo técnico. Isso não foi observado de maneira nenhuma e está causando e vai causar muitos danos ainda. Bom, vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute as implicações geopolíticas da Operação Lava Jato. Nesse segundo bloco, vamos discutir as repercussões dessas operações aqui no Brasil, mas especialmente uma questão que chama atenção, eu vou perguntar para o André aí, que é esse processo que envolve a Petrobras nos Estados Unidos e a questão da jurisdição
Como é que você vê essa exposição da Petrobras à justiça norte-americana, André? Absurda, porque a Petrobras não é praticante de atos de corrupção, ela é objeto da corrupção. E ela está nessa posição porque foi levado ao Departamento de Justiça uma situação onde a Petrobras, em vez de ser vítima de corrupção, é autora. Ela não é autora, ela não pagou propina. Quando o Ministério Público tenta comparar com outras empresas que foram penalizadas, inclusive a própria IBM, essas empresas praticavam corrupção para conseguir contratos. Elas pagavam a propina. A Petrobras é a vítima. É a vítima. Esse é o caso, a parte técnica. Agora, a parte política é que a Petrobras é uma parte do Estado brasileiro. E não cabe nesses acordos de cooperação uma parte que seria a parte requerente de cooperação, requerer contra si própria. Eu vou requerer que alguém me processe. Quer dizer, isso é uma coisa louca. Porque a Petrobras tem o seu presidente nomeado pelo presidente da República. Então, ela tecnicamente é parte do Estado brasileiro. Ela é imune ela não pode ser processada em outro país como se fosse, porque ela faz parte do Estado. Agora, o processo da SEC, sim, é um pouco diferente. A SEC é a Comissão de Valores Imobiliários. É uma questão técnica de bolsa. Agora, o processo da FC, dessa Foreign Corrupt Practices Act, que é o que está no Departamento de Justiça, não cabe à Petrobras. Agora, isso se resolve politicamente, não é lá que se resolve. E como é que o governo brasileiro e a Petrobras estão agindo aí em relação a isso? Eu acho que não estão agindo, estão deixando correr. Aquele sistema brasileiro que vamos esperar ser intimado para ver como eu faço. Isso devia ter sido, no primeiro momento que apareceu esse processo, deveria a Dilma falar com o Obama e derrubar isso na Casa Branca, porque esse é um processo que politicamente é controlável nos Estados Unidos. O Brasil é o país mais importante que tem na América Latina para os Estados Unidos. Eles não vão querer problema com o Brasil no nível político, não no nível dos procuradores. No nível político, eles não têm interesse em criar um grande problema com o Brasil, mas isso não foi mostrado a eles. Ricardo, como é que você vê? Eu concordo totalmente com as considerações do doutor Araújo. Eu acho que o Brasil ele precisa agir e agir logo em relação a essa questão. Pelo contrário, o Ministério Público tem municiado os Estados Unidos com informações contrárias à Petrobras, e isso atenta contra essa empresa que tem negócio no mundo inteiro e que, como bem disse o doutor Araújo, ela faz parte do Estado brasileiro. Nessa condição, ela tinha que ser defendida sim pelo Brasil e não deixar, as coisas não poderiam ser deixadas como estão sendo agora. Mas o resultado disso, basicamente, é que uma condenação nos Estados Unidos, as multas que têm sido aplicadas lá nos Estados Unidos por conta de infrações no FCPA são altíssimas. E, com certeza, o choque que isso, o abalo que isso vai trazer para o Brasil é irreparável. E o que pode ser tomado de atitude contra essa cooperação do Ministério Público contra a Petrobras? Eu acho que nessa altura do campeonato é apenas uma questão política. A questão vai precisar ser debatida no campo político, porque no campo jurídico, o tratado, estando presentes os requisitos do tratado, elas têm que ser... o Estados Unidos tem que cumprir o que está sendo solicitado. Então, a meu ver, é só politicamente isso que vai ser resolvido. O delegado Marcos, como é que a Polícia Federal participou, aí, digamos, daquela ida também daquela brigada do Ministério Público aos Estados Unidos? Na troca de informações, eles chegam a pedir informações sobre Petrobras para a própria Polícia Federal ou não? Nassif, na visita do Procurador-Geral da República aos Estados Unidos, não houve a participação da Polícia Federal. Foi uma cooperação entre o Procurador-Geral da República, o Departamento de Estado americano, faz parte de uma cooperação no âmbito do Ministério Público Federal. O que nós podemos afirmar é que é preciso deixar claro que a Petrobras ela não é vítima da Operação Lava Jato. Acho que o presidente da Petrobras, o presidente Bendini, tem dito e reiteradas vezes de que a Petrobras tem ganho com esse processo, porque senão ele mesmo é autor da frase que diz que na história não se tem conhecimento de uma recuperação de ativos no mundo como ocorreu na Operação Lava Jato. São recursos que estão retornando à Petrobras. O próprio presidente Bendini tem dito que a Petrobras vai sair de todo esse processo muito mais fortalecida, com a sua imagem e credibilidade como órgãos
de auditoria, de compliance, de preocupação com o seu plano de negócios no Brasil e no exterior, que vai transmitir muita segurança para o investidor internacional que vai investir numa companhia competitiva, uma companhia que é orgulho dos brasileiros, com a certeza de que seus recursos e seus investimentos terão a segurança jurídica que o mercado e que todo mundo espera, tanto no Brasil como no exterior. É importante que se diga também que nós, numa cooperação, temos que respeitar os dois lados, a soberania dos dois países. Só a título de exemplo, os Estados Unidos processam não só companhias estrangeiras que resolvem fazer negócios no seu mercado, nas suas bolsas de valores. Nós temos, por exemplo, a questão da Argentina. Quem não acompanhou a Argentina sendo processado, um país, uma nação soberana sendo processado pela justiça americana. Isso faz parte das regras da soberania de quem deseja utilizar do sistema e das vantagens de fundos de investimento e do mercado americano. Então, você se submete às regras daquele país. Então, o que existe por parte da cooperação Brasil e Estados Unidos na medida em que o Brasil precisa de informações de pessoas que se utilizam de imóveis, de bens, nos Estados Unidos, precisa de informação, e os Estados Unidos, como uma forma de reciprocidade e contrapartida, também pede aos órgãos brasileiros cooperação e informações. Eu não acredito que essa cooperação seja contra a Petrobras, e sim contra aqueles que praticaram de forma indevida prejuízos à companhia. Também queremos deixar bem claro que as companhias brasileiras que estão envolvidas, elas irão superar esse momento. Os desvios cometidos eventualmente por um executivo ou outro não vão ser suficientes para abalar uma empresa sólida, e boa parte dessas empresas brasileiras, na realidade, são multinacionais que estão muito além de serem consideradas empresas nacionais. Hoje são empresas multinacionais no mundo todo. E nós também temos que ver que a Operação Lava Jato, ela não tem esse efeito de trazer esse dano econômico. Porque se você faz um desenvolvimento baseado em cartéis, um desenvolvimento baseado em fraudes licitatórias, em desvio de recursos, um desenvolvimento em bases falsas, esse é um desenvolvimento sem sustentabilidade, artificial. E cedo ou tarde, essa artificialidade seria descoberta, como foi pela Operação Lava Jato. Então, na realidade, a Operação Lava Jato, ela deita luzes sobre uma falsa impressão que se tinha sobre os negócios feitos na área energética brasileira, que se fazia baseada em cartéis e em fraudes licitatórias. André, como que os Estados Unidos tratou casos similares aí envolvendo esses crimes corporativos e esse conceito de interesse nacional? Aí nós temos empresas privadas, né? Eu não conheço nenhum caso de empresa estatal. Não, mas no caso de empresas privadas? Eles fazem um processo e depois é feito um acordo, no caso da Siemens, por exemplo. Aí não há nada a ver com soberania, porque a Siemens é uma empresa comercial comum. Não, mas no caso de empresas americanas que tiveram problemas de corrupção, mas eram consideradas como ativos nacionais. A Lockheed não teve... A Lockheed foi a causa da lei. Foi ela que gerou, em 73, a lei FCPA. Ela pagava comissões muito altas no Oriente Médio. Ela chegou a pagar em 71, pagou 690 milhões de dólares de comissões. Então, a lei foi criada para que empresas americanas não pagassem comissões no exterior. E com isso, essas empresas perderam algum espaço no mercado, e por causa disso, os Estados Unidos, então, entende que eles têm que eliminar todas as formas de corrupção de empresas europeias, principalmente que pagavam muita comissão na África, no Oriente Médio. Mas existe, essa é uma construção teórica, existe um grande número de situações onde isso não acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, negociam pesadamente no Oriente Médio inteiro. Eles têm grandes negócios de armas lá. O Pentágono tem uma agência de cooperação de defesa que funciona como uma trading e financiadora de venda de armas. O ano passado foram vendidos 33 bilhões de dólares de armas para o Oriente Médio. O Oriente Médio, como é que funciona? O Oriente Médio é a matriz mundial da corrupção. Como é que funciona isso lá? É evidente que há algum tipo de mecanismo que gera corrupção, e os Estados Unidos fazem de conta que não tem. Eles têm esse discurso moralista, que também é um discurso importante para domínio. Os ingleses no Império Britânico também eles se consideravam mais morais do que os outros emergentes. Então,
o moralismo passa a ser uma arma de poder também. Eu sou melhor que você, então eu posso mandar em você. Eu sou mais puro que você é ladrão e eu sou melhor. Então o moralismo também pode ser usado como arma geopolítica. Não é? Quer dizer, eu acho que essa questão da Petrobras, por exemplo, ficar melhor, mas ela está sendo processada. Não é o dirigente que roubou. É a empresa, a pessoa jurídica que está sendo processada e vai ter danos. Não está sendo processado o Paulo Roberto lá, está sendo processado a empresa Petrobras. Então, eles não estão sendo tão bonzinhos assim para ajudar a gente. Porque o dinheiro que vai sair da Petrobras para fazer o acordo lá, que pode ser 2,5, 1,5, mas vai ser acima de 1,5 bilhão de dólares, esse dinheiro sai dos contribuintes brasileiros. De Carlos, vamos supor que uma empresa americana tivesse na situação... Vamos supor que a Petrobras fosse americana e privada mesmo, e ocorressem esses problemas no Brasil. O governo americano aceitaria a jurisdição brasileira para processar essa empresa, como está sendo feito com a Petrobras hoje, ou essa questão da jurisdição internacional não é bem resolvida nas cortes internacionais? Na verdade, essa questão, para o Brasil poder processar, deveria haver uma lei, deveria, por exemplo, a empresa deveria, de alguma forma, lesionar algum bem do Brasil, da União, exatamente, lesionar algum bem da União para o Brasil ter essa jurisdição. E aí, estaria submetido. Agora, no Brasil não existe o FCPA, o Brasil não tem uma lei que tenha a mesma extensão do FCPA, então não haveria a mesma repercussão que está tendo agora a Petrobras lá. Então, Marcos, essa questão específica aí que foi colocada aí do processo da Petrobras, como é que você encara isso aí? A questão das implicações econômicas aí não tem discussão também. Uma coisa é você prender executivos, obrigar os controladores a vender suas ações e pagar as multas, outra coisa é você investir contra a empresa. Todas elas estão enfraquecidas. Isso aí não... dizer que vão ser saudáveis não vão. Se é merecido ou não, são outros 500, né? Mas essa questão da Petrobras ser processada lá nos Estados Unidos, como é que se dá a cooperação internacional? Você tem um acordo internacional, você tem uma empresa brasileira que está sendo processada pelo Departamento de Justiça e você tem as trocas de informação. Como é que se dá nessa circunstância? Na realidade, Nassif, o Brasil e os Estados Unidos vivem momentos distintos em termos de enfrentamento à lavagem, né? A lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, ela tem sua origem muito antes do Brasil, então eles têm uma legislação muito mais avançada. A tendência da legislação brasileira é acompanhar o modelo americano, ou que se pratica também na Europa, para que empresas multinacionais que também pratiquem atos lesivos à economia nacional também sejam responsabilizados no país, no Brasil. Isso é uma tendência mundial. O Brasil vai nessa linha, a lei anticorrupção empresarial, os acordos de leniência, todas essas questões vão também nessa linha, né? Talvez não com a mesma rapidez que ocorreu nos Estados Unidos. É importante que a gente enfatize que a discussão e o processo da Petrobras nos Estados Unidos, ela não é especificamente criminal, ela é muito mais decorrente, né, de uma questão negocial, né, a questão dos fundos de investimento, pessoas que aplicaram recursos na Petrobras e que de alguma forma se sentiram como investidor lesados por informações que não condiziam com a realidade, né? Então, a questão criminal, que é a questão da Lava Jato, ela pode ter implicações em outras áreas, que é o que está acontecendo na questão dos Estados Unidos. Em termos do Brasil, nós estamos avançando bastante nesses termos. Nós temos, por exemplo, contribuições, acordos com França, com a Suíça, com a Holanda, onde empresas multinacionais de outros países, né, a gente obteve informações de companhias de outros países que, em função de processos naqueles seus países de origem, foram importantes no fornecimento de informações através de cooperação jurídica internacional ou auxílio direto, né? Nós tivemos, por exemplo, o caso de uma companhia holandesa, tivemos um caso de um banco, né, quem não acompanha, que a cooperação com a França na questão do Swiss Leaks, né, nós tivemos também a questão que está sendo discutida da Siemens, da Alstom, né, todas essas questões são questões que no Brasil ainda não avançaram da forma como já existe nos Estados Unidos, porque nós ainda estamos dando os primeiros passos em termos da nova geração das leis de combate à chamada
corrupção empresarial, ou seja, a corrupção praticada pela pessoa jurídica, que é um novo momento do direito penal internacional, de que os atos praticados vão além da pessoa do executivo e são efetivamente atos praticados por conglomerados, por companhias e que elas precisam ser responsabilizadas do ponto de vista civil, administrativo e penal. Só dar uma informação, o Ministério Público Federal foi convidado também para participar do programa, mas não conseguiu enviar nenhum representante. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lim, lembrando que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já foram enviadas e selecionadas através do nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, o internauta Renan Martins, de Vila Velha, Espírito Santo, pergunta: o quanto vocês diriam que a ideologia da imprensa corporativa influencia na conduta dos agentes da lei? É possível afirmar que o discurso ortodoxo massivo tem poder de conduzir os rumos da operação? André? Eu não entendi. Eu não entendi. O quanto que a imprensa, o quanto que a cobertura da imprensa influencia nos rumos da Operação Lava Jato? Sim, a imprensa ela faz a repercussão, né, da operação. Essa repercussão, da forma como ela era colocada, ela aprofunda a operação, né? Ela dá base para a operação e além, né? A forma como a imprensa tem tratado tem sido bastante ampla. Eu acho que prejudica também as empresas mais ainda do que o processo, porque às vezes a informação é truncada, o processo não se chegou no ponto que a culpa está provada e a empresa já está afetada, porque a empresa é muito sensível a isso. O crédito bancário, por exemplo, das empresas, era afetada por essa divulgação excessiva de notícias, né? As empresas perdem o crédito, o que está acontecendo nas empreiteiras, não tem mais crédito. Então, essa divulgação, vamos dizer, escandalosa, ela é prejudicial, não há nenhuma dúvida. A gente vai abordar essa questão dos vazamentos no próximo bloco e vamos para o segundo intervalo. Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as implicações aí da Operação Lava Jato. Nesse último bloco, vamos avaliar aí a questão do vazamento de informações. No meu blog, eu publiquei recentemente um trabalho do juiz Sérgio Moro, de 2004, analisando a Operação Mãos Limpas. E ele relacionava por que a operação deu certo. Havia aquele clima de esgotamento aí do modelo político italiano, havia uma nova geração de juízes, mas, segundo ele, o ponto central foi o vazamento de informações, ou seja, você fazer uma hemorragia de informações, controlar a pauta dos jornais, impor a sua pauta aos jornais com as novidades e, com isso, superar as resistências dos tribunais superiores. Como é que isso aí foi repetido aqui, seguramente. Como é que, vou começar agora com o Decário, como é que você vê essa questão do vazamento das informações? Eu vejo isso com muita preocupação, né? Eu acho que da forma como esses vazamentos eles têm ocorrido, principalmente no Brasil, de forma seletiva, é muito preocupante. No bloco anterior a gente estava falando sobre o impacto que a mídia exerce, né? O vazamento dessas informações hoje, da forma como a mídia publica essas notícias e o acusado ele já foi praticamente condenado pela opinião pública, de forma que quando os magistrados, mesmo os membros dos tribunais vão julgar HCs ou quaisquer outros recursos que forem interpostos, eles já se sentem impressionados e, de certa forma desconfortáveis em conceder a ordem num HC para pôr alguém para manter alguém solto. Aliás, para deixar alguém solto. Essa questão do clamor das ruas aí impacta desembargador e ministro? Completamente. Na minha opinião, impacta. Inclusive, em algumas ocasiões, já ouvimos ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que se preocupa com o que no dia seguinte vai sair no jornal a respeito do que ele decidir. Isso é muito preocupante. Um juiz ele tem imparcialidade, ele tem algumas garantias que permitem que ele decida conforme o que está nos autos, não conforme o que está o clamor público. É a isso que ele deve se fiar. Ele deve estar preocupado com a prova que ele está analisando, ainda que a opinião pública seja contrária a isso. Delegado Marcos Leôncio, como é que vê essa questão dos vazamentos? Ajuda a ampliar, digamos, a impedir a impunidade ou pode ser um fator de parcialidade?
Nassif, eu prefiro separar o vazamento da seletividade da divulgação. Nós temos uma imprensa livre, né? E às vezes ela, no seu exercício da sua liberdade de divulgação, ela faz a seleção do que deseja divulgar, né? Em termos de vazamento, o que eu posso dizer é o seguinte: no âmbito da operação Lava Jato, não foi detectado nenhum vazamento, porque é crime, e se for detectado esse tipo no âmbito da Polícia Federal, por mais de uma vez, ela já cortou na própria carne, se necessário for, em termos se for comprovado qualquer tipo de vazamento ilegal. O que existe no processo judicial é o princípio da publicidade. Então, na regra, é que se dê publicidade. E no caso da Lava Jato, especificamente em Curitiba, lá tramita o chamado processo eletrônico. Então, grande parte dos atos, eles são disponibilizados de imediato no formato eletrônico, com um grande número de pessoas com acesso. O que acontece é, depois de tornado público esses atos na plataforma eletrônica, a imprensa tem acesso e, seletivamente, dentro do seu direito de liberdade de manifestação e de informação, nós temos aqui e acolá essa sensação de que há vazamentos seletivos. O que eu prefiro entender é que há informação seletiva conforme este ou aquele veículo e sua pauta editorial. Não há da parte nem da Polícia Federal e não conheço também dentro do processo da Lava Jato qualquer comprovação de vazamento ilegal, porque se assim for, ele será com certeza devidamente punido e apurado. Com relação aos magistrados, os magistrados brasileiros, eles têm garantias constitucionais para que eles possam estar acima do clamor das ruas e da opinião pública. E por mais de uma vez, os nossos tribunais e os nossos ministros demonstraram isso. Nós já tivemos operações da Polícia Federal envolvendo, inclusive, empreiteiras, que elas foram anuladas pelas cortes superiores e não houve a preocupação nenhuma com o clamor. Ou seja, naquele momento, a convicção do magistrado era de que havia uma ilegalidade que precisaria ser corrigida. Então, o que nós estamos diante da Operação Lava Jato é de uma operação robusta do ponto de vista técnico, que está sendo difícil de ser confrontada, desfeita no âmbito judicial, tamanho volume de elementos que foi trazidos e os tribunais, tanto regional, federal, como o STJ e o STF, estão assustados, não com a opinião pública, eles estão assustados com o volume de informações trazidas para os autos do processo. Delegado, a propósito daquele vazamento parcial e incorreto aí do depoimento do Youssef na véspera das eleições, que foi solicitado aí um inquérito para a Polícia Federal, qual foi o resultado daquele inquérito? Porque depois, quando saiu o depoimento integral deles, percebeu que, além do vazamento, havia uma adulteração do que ele havia dito. O que deu aquele inquérito? Não foi comprovada, da parte da Polícia Federal, nenhum tipo de vazamento e nem de alteração no conteúdo do depoimento, Nassif. O que nós podemos informar, como eu te disse, esses inquéritos eles vão para o processo eletrônico, eles ganham, portanto, publicidade. Várias pessoas têm acesso a esses depoimentos. É preciso que se diga que no Brasil, uma súmula do Supremo Tribunal Federal dá acesso amplo e irrestrito aos advogados, não só às informações de seu cliente, mas de todas aquelas pessoas envolvidas na investigação. Então, há um grande número de pessoas com acesso a essas informações e foi comprovado no inquérito que não correspondia à realidade. Houve uma adulteração, né, por parte, ainda não se sabe informar de quem, né, e entra nessa questão que se discute hoje no Brasil, num país onde a imprensa é livre, né, às vezes nós temos uma seletividade de informação. Vou fazer uma última questão antes de voltar aqui. O Castelos de Areia foi anulado. Segundo advogados que acompanharam o processo e o inquérito, ele estava perfeito. Ele estava perfeito, um trabalho excepcional aí da Polícia Federal e do Ministério Público. Ele foi anulado. Não teve clamor das ruas, porque não interessou a mídia naquele momento colocar lenha na fogueira. Na Lava Jato, houve o clamor das ruas, estimulado pela mídia. Então, vocês não ficam muito a reboque do que a mídia endossa? Aquilo que a mídia endossa, passa. O que a mídia não endossa, não passa. Eu estou contrapondo esses dois casos, Castelos de Areia e a questão da Lava Jato.
Eu pegaria o exemplo, por exemplo, da Operação Satyagraha, que foi uma operação, né, que teve grande repercussão midiática, que teve bastante acompanhamento. Ela foi totalmente anulada, mesmo com a pressão da opinião pública. Nós tivemos, inclusive, o que nós atribuímos uma injustiça, né, que é o que aconteceu com o delegado Protógenes, né, que de investigador passou a ser vítima de todo um processo. Então, a Polícia Federal, ela tem, com certeza, se pautado dentro da mais absoluta técnica. Ela sabe que o que vai fazer com que essa prova seja confirmada nas instâncias superiores, o STJ, o STF, que tem ministros extremamente preocupados com o devido processo legal, com as garantias constitucionais, é a boa técnica. Não nos interessa a questão da opinião pública, né? E aquilo que for de ser apontado como correto, que merecedor de investigação, aquilo que de merecer ser arquivado, assim será no trabalho que a Polícia Federal irá realizar na CIF. Então, não nos pautamos pela questão da opinião pública. Apenas entendemos que numa democracia, numa república, o dever é o dever da transparência, é o dever de prestar contas, é o dever de publicizar, né, os atos e de acompanhamento, né, da sociedade organizada, da imprensa livre. É assim em qualquer democracia, e o Brasil dá passos significativos no rumo de democracias mais avançadas, no sentido de que nós vamos dar um exemplo para o mundo de que no Brasil malfeitos, inclusive na área empresarial, não serão bem vistos pela sociedade brasileira, e quem quiser vir ao Brasil, fazer investimentos no Brasil, tenderá a entender que essa é uma nação onde as leis devem ser respeitadas e que é uma imprensa livre e instituições republicanas que funcionam como deve ser em qualquer país desenvolvido. Delegado, menos. A Satyagraha, a imprensa majoritariamente foi contra a Satyagraha, crucificou o delegado Protógenes, crucificou o juiz que tocava Satyagraha. A Veja soltou capas e capas falando de grampos que não existiram. A Satyagraha foi soterrada com a atuação da imprensa. E depois nós tivemos aquela outra operação com o Carlinhos Cachoeira, que mostrava claramente ligações entre a imprensa e Carlinhos Cachoeira, que não resultou em nada também. Então, é o seguinte, o Brasil, ele é um país hoje civilizado, tem uma metade que é civilizada, tem outra que ainda falta avançar. André, como é que você vê essa questão do clamor das ruas e essa questão da cartelização da informação também, que faz perder para um lado só? Eu tenho uma visão um pouco distinta dessa, porque eu acho que você escrachar os males do país não melhora o país lá fora. O país tem uma imagem, essa imagem tem um valor enorme, a imagem de país. O Brasil é um país que tem uma corrupção muito menor do que a América Hispânica. Nós tivemos 10 presidentes na República Velha, não teve um caso desses presidentes com acusação de corrupção, 10. Getúlio deixou um apartamento com 3 quartos só, já tinha antes de ser presidente. Os presidentes militares, os 5, ficaram absolutamente iguais de como entraram. Então, os outros países da América Latina não são assim. Os presidentes mexicanos saem com 2, 3, 4 bilhões de dólares, cada um. E aceito, faz parte do jogo do PRI, do antigo PRI. Miguel Alemão saiu com 3 bilhões de dólares. Tem que sair rico e morar fora do México. Essa era a regra do PRI. As acusações de corrupção na Argentina de todos os presidentes são altas. Venezuela nem se fala. Peru também. E o Brasil não teve um ou dois casos em 150 anos. Então, o Brasil tem uma imagem de país sério, sempre teve. Tem corrupção, mas muito menos do que tem nesses outros países da América Hispânica. Os Estados Unidos patrocinaram os maiores ladrões da história. Somoza, Trujillo, Fulgêncio Batista, eram títeres dos Estados Unidos. E eles patrocinavam essa gente. Chiang Kai-shek, pô. Chiang Kai-shek foi o maior ladrão do século. E foi patrocinado, foi capa da Time 4 vezes. Então, os Estados Unidos têm uma falsa moral, que eles pregam para os outros. Né? Eles têm uma história muito ruim em termos de moral. A história americana, no tempo das ferrovias, era uma roubalheira fantástica. Mesmo as eleições dos anos 30, 40, havia grande corrupção política, enorme. A família Daley em Chicago está lá 5 gerações. A mesma família, a mesma máquina política corrupta de Chicago é a mesma família até hoje.
Então, eles têm um discurso moralista, que jogam para o mundo, mostrando nós somos melhores do que vocês. Mas é um discurso, é uma narrativa. Eles não são melhores que os outros. Eles tiveram problemas gigantescos e ainda hoje tem. Tem muita corrupção nos Estados Unidos. Então, nós não podemos nos deixar enganar por esse discurso e nos humilhar. Nós somos ladrões pobrezinhos e eles são bons porque são moralistas. Essa é uma fábula. A pirataria inglesa e o tráfico de escravos aqui. Isso é uma fábula. Então, eles vendem muito esse discurso porque esse discurso traz vantagem a eles. Né? A Petrobras vai pagar a multa para o Tesouro Americano, então é um ganho que eles vão ter. Esses acionistas que são outro tipo de ação, não tem nada a ver com a ação mencionada pelo delegado. São ações privadas, chamadas ações class action, são ações coletivas que você abre a ação e aí você vai aceitando a adesão de quem quiser aderir. É uma forma de extorsão. Né? Lá tem centenas de empresas que o cara compra a ação por $100 e vira $1, como a Enron. E nem por isso processam a Enron. Quer dizer, é um tipo de advogado especializado nisso, tem 5 ou 6 muito conhecidos, e que eles fazem disso um business, que é um business lucrativo. E a Petrobras, e a alavanca dessas ações é a ação do Departamento de Justiça. É esta ação que vai dar base para essa ação privada, né? Que vai ser outra extorsão, vai ser 2, 3 bilhões de dólares. São 6, 7 escritórios. Né? Já entraram o fundo PINCO, que é o segundo fundo americano, os maiores fundos estão aderindo também. Então, vai ser uma paulada na Petrobras que não vai ter tamanho. Então, a gente ganha orgulho de ficarmos mais bonitos, porque estamos agora mais... Mas isso vai ter um custo, a vida do mundo não é assim. Vai ter um custo por muito tempo da imagem. Eu comparo a questão de um casal. O marido briga com a mulher. Aí ele vai nos seus amigos e começa a falar mal da mulher, porque ele acha que tem razão. Só que fica mal para ele também. Quer dizer, você pôr na janela sujeira, não faz você ficar mais bonito. Faz você parecer também sujo. Então, o Brasil está se autopunindo, está se autoflagelando no mundo. Um país que tem uma imagem muito simpática, muito bonita, hoje está uma imagem africana, estão virando um país de bandidos. Então, isso tem um preço, e esse preço vai ser alto. Esse investidor novo não vai vir aqui tão cedo. Tem empreiteiras à venda aí, quase de graça, nenhuma empreiteira americana quer comprar, porque eles não sabem ainda que... Não é que fica bonito porque agora punimos todo mundo. Não, a contaminação é de vírus. O país está sendo visto como um país cheio de vírus, de corrupção. Isso vai levar 2 gerações para limpar. O programa Brasilianas.org sobre as implicações geopolíticas aí da Operação Lava Jato termina por aqui. Eu agradeço a participação do André Araújo, que é consultor de empresas, do Luiz Guilherme Decário, que é advogado especialista em processo penal, e de nosso estúdio em Brasília, o Marcos Leôncio Ribeiro, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. E também agradeço a colaboração do jornalista Nelson Lee e de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.